Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Rezende e esse é mais um Diário de um Libertário. E o tema de hoje é Liberte-se do conservadorismo. E para ilustrar um pouco esse nosso tema, eu trago aqui um texto que é um diálogo entre Jesus e um dos doutores da lei mais importantes da época, chamado Nicodemos. E eu acho importante trazer esse texto para ilustrar, justamente porque a gente vive numa época de muito conservadorismo religioso, principalmente aplicado à política. E é um conservadorismo religioso cristão. Então eu acho muito útil usar esse diálogo entre Jesus e um conservador religioso da época para mostrar que o conservadorismo é de fato uma escravidão. É um jeito da gente se prender em dogmas e em certas ideias que nós acreditamos ser verdadeiras. No entanto, a própria proposta de Jesus foi uma proposta para que a gente se desvinculasse desse conservadorismo. E essa proposta está exposta aqui no diálogo que ele teve com o Nicodemos. Então, lá em João 3, o escritor de João começa a narrativa da seguinte maneira, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus. Isso é muito interessante, né? Que ele foi de noite se encontrar com Jesus e não durante o dia. Não porque ele tivesse muitos afazeres durante o dia, mas porque ele não queria vincular a sua imagem de doutor da lei a quem estivesse em busca de um milagreiro qualquer. Até porque na época de Jesus, ele não era o único que se auto-intitulava Cristo, né? O Messias, o enviado de Deus. Existiam outros também. Esses outros, alguns deles eram revolucionários políticos, de diversas linhas políticas, né? Mas em geral radicais, que queriam eliminar Roma, né? Obviamente porque os judeus estavam sob o domínio romano, então eles queriam fazer guerra contra Roma para expulsar os romanos de lá. Outros eram apenas milagreiros que viajavam de cidade em cidade, fazendo truques, mágicas e tudo mais. E alguns deles eram médiums mesmo, né? Eles tinham acesso a informações que estão aí no cosmos e, de algum modo, eles acessavam essas informações e diziam essas informações para os indivíduos, e essas pessoas ficavam encantadas com aquilo. No entanto, nenhum deles tinha de fato uma mensagem nova como Jesus. Jesus veio dizendo que ele trazia boas novas do céu e que essas boas novas se concretizavam, né, na frase amai-vos uns aos outros, amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Resumidamente, ele mesmo resumiu nisso. Então essa era a boa nova, diferente dos outros que não traziam nenhuma boa nova. Então é muito interessante que, obviamente, como um líder religioso daquele contexto, Nicodemos não queria ter a sua imagem associada à imagem de Jesus. Ele não queria ser visto principalmente pelos seus iguais como alguém que abriu mão do seu conservadorismo, da sua teologia, da sua estrutura quadrada, né, de ver o mundo, para ir dialogar com alguém que estava falando uma outra coisa diferente da deles. Então ele vai lá de noite e diz: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse contigo. Então é muito interessante que, por mais que ele fosse um doutor da lei e alguém que tivesse uma imagem, uma reputação diante dos indivíduos, mesmo assim ele tinha ainda dentro dele alguma sinceridade, porque ele foi sozinho à noite falar com Jesus para saber assim, se realmente aquilo que Jesus fazia vinha da parte de Deus. E ele já inicia o diálogo dizendo: ó, sei que tudo que você faz vem de Deus, porque se não viesse, você não conseguiria fazer esses sinais miraculosos. E aí a resposta de Jesus é: em verdade te digo, Nicodemos, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então ele está dizendo que você precisa nascer de novo. E aí vem a dúvida. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Então ele ficou um pouco confuso, obviamente, não sei nem se ele disse isso de maneira um pouco irônica, né? Mas a questão dele é como nascer de novo.
né? O que eu devo fazer para nascer de novo? Como isso é possível? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É muito interessante a gente falar sobre o reino de Deus, porque reino de Deus não tem a ver com céu, né? Reino de Deus, como a gente vai ver em outros textos aqui, ele existe dentro dos indivíduos. Então, quando Jesus diz que o reino de Deus está próximo, ele está querendo dizer que o reino de Deus está acessível a qualquer indivíduo. Então, se você não nasce de novo, você não acessa o reino de Deus. E como o reino de Deus é uma visão que vai crescendo, que vai evoluindo, que vai se desenvolvendo dentro da gente, para que a gente vá vendo o mundo de uma nova maneira e vá olhando para o mundo com amor e não mais com julgamento, se você não nasce de novo, você não acessa isso. Se você permanece com os seus valores antigos, se você permanece com a visão de mundo que você já tem e que já está estabelecida e que explica tudo ao seu redor à maneira de alguma religião ou aos modos de alguma instituição, você não consegue nascer de novo, é o que ele está dizendo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus estava falando de um novo nascimento que não é da carne, mas que é do Espírito, que vem de dentro de nós. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E uma das coisas que eu acho mais interessante em Jesus é que, à medida que as pessoas vão querendo enquadrá-lo dentro de um sistema de crenças, dentro de uma forma de ver o mundo, como ocorre hoje com as religiões cristãs, foi justamente isso que elas fizeram, né? Elas quiseram colocar o discurso de Jesus dentro de um sistema explicativo, ou seja, criar uma doutrina. Deixa de ser um ensino simples do amor aplicado ao nosso dia a dia para se tornar uma doutrina em que as pessoas têm que acreditar em certas ideias e não necessariamente colocá-las em prática. Então, o que ele está dizendo é que o vento sopra onde quer. Diferente da doutrina que está toda estabelecida, Deus não tem estabelecimentos. Deus não se coloca dentro de uma igreja. Deus não habita em templos. Deus é livre, né? E em Salmos diz que a catedral de Deus são as estrelas. Óbvio que o que Jesus está querendo dizer é que Deus não é controlável pelos seres humanos. Diferente do que a religião tenta fazer, por exemplo, a religião judaica era basicamente isso, assim como todas as outras. Mas para ter o controle dos indivíduos, né, o controle comportamental, eles diziam que Deus só habita aqui na terra no templo feito por Salomão, que nem tinha sido feito por Salomão, na verdade. Tinha sido erguido por Herodes, que era um dos prefeitos judeus a serviço de Roma, lá na região da Galileia. E é muito interessante que eles usavam, obviamente, o templo como um lugar onde Deus habita, para que todos os judeus tivessem que migrar para lá, ir para lá nas festas que tinham ao longo do ano, e a partir dali eles faziam a gestão dos comportamentos e do dízimo que essas pessoas tinham que dar, e obviamente que centralizando ali, eles se tornavam os únicos reprodutores da palavra de Deus aqui na terra. O que Jesus fez foi quebrar completamente essa hierarquia, essa lógica, esse controle, essa estrutura religiosa que tinha sido criada para impedir que essas pessoas chegassem até Deus. Jesus simplificou tudo. E aí ele diz que o vento de Deus sopra onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sendo assim, ele faz uma diferenciação entre duas formas de pensar. A maneira conservadora de pensar, que é quando você aceita sistemas, é quando você aceita doutrinas, e aí você encaixota Deus dentro dessas doutrinas explicativas de Deus, e a visão de quem está para além desse conservadorismo,
que é a visão de alguém que está de fato em busca do que importa para Deus, que é o amor. Esse escuta o Espírito e esse é como o vento, né? Que sopra onde quer, não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. No entanto, sabe que o único fundamento possível para que ele estabeleça as suas ações é o amor que foi pregado por Jesus, aplicado no dia a dia e nos seus relacionamentos. Assim como Jesus mostrou em toda a sua prática, que está descrita aí nos 4 evangelhos, que, como eu gosto de dizer, são as 4 biografias não autorizadas de Jesus. Sendo assim, eu finalizo sugerindo fortemente que você se liberte do conservadorismo e permita que esse espírito de vida te invada e faça com que você enxergue a realidade a partir da simplicidade do amor aplicado ao seu próximo. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, te ajudou a fazer algumas reflexões sobre a realidade, sobre a vida, peço que você se inscreva aí no meu canal, acione o sino para receber as notificações e até um próximo vídeo onde a gente fará outras reflexões sobre a liberdade, esse bem tão escasso na história da humanidade. Até lá!